Bem-vindo ao podcast do quadro Na Minha Bíblia. Eu sou Cid Vieira e o meu propósito aqui é de conversar com você sobre as Escrituras, tudo isso de maneira simples e fácil, sem ser banal ou superficial, mas considerando a profundidade, a grandeza e a inerrância das Escrituras. Vamos lá? Olá! Seja muito bem-vindo à Na Minha Bíblia. Esse quadro ele tem se estendido ao longo de um pouco mais de um ano nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Me acompanhe aqui hoje nesse breve estudo da Palavra do Senhor. Eu gostaria de trazer para vocês hoje o texto de Atos 2, no versículo 4, quando ele inicia dizendo assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E para acompanhar esse texto, eu queria também linkar ao texto de Efésios 5, no versículo 18. No versículo 18, ele diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando hinos, salmos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo isso, deem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de ler Efésios 5, do 18 ao 20, e também li Atos 2, versículo 4, apenas a parte A. E eu já começo com uma pequena provocação. Que tipo de combustível faz você andar? Você se movimenta com qual tipo de combustível? Qual tipo de combustível faz com que você caminhe, rode 1, 2, 50 milhas? Outra pergunta, você tem se abastecido onde? O posto de combustível que você se abastece, ele tem selo de qualidade ou você está se abastecendo naquele posto de combustível que é famoso por ter combustível adulterado? Já aconteceu de você estar dentro de um carro e esse carro começa a diminuir a marcha, ele vai perdendo força, daqui a pouco ele começa a engasgar e acaba parando não saindo do lugar. Ao que você talvez escutará: colocamos combustível adulterado. O combustível daquele posto não estava muito bom. Será que o problema é o combustível? E aí, por aí vai. Pois é. Vamos tentar hoje, nessa nossa conversa, colocar a nossa vida a partir dessa metáfora. Nós somos um carro, nós nos enchemos de combustível para nós nos locomovermos e nós precisamos abastecer em postos que tenham selo de qualidade. Nós, enquanto cristãos, precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo. O texto que nós lemos de Efésios 5 nos insta a que nos enchamos do Espírito Santo. Só que ele diz assim, né? Não se embriaguem com vinho em que há descontrole, mas encham-se do Espírito Santo. O imperativo para nós nos enchermos do Espírito Santo é algo que nós precisamos levar a sério. A Bíblia conta que Jesus, ao ascender aos céus, ele deixou bem claro para os seus que ele iria e que deixaria o Consolador. E esse Consolador seria aquele que os manteriam cheios da presença. Por isso que nós lemos o texto de Atos 2, dizendo: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como isso se deu? E como isso se dá na minha vida e na sua? Às vezes, nós estamos nos abastecendo em postos de combustível adulterado. Postos de combustível que não têm o selo do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. E a gente recebe um selo que nos marca como aqueles que já receberam ao Senhor e receberam a presença do Espírito Santo. No entanto, quando nós optamos por não nos enchermos do Espírito Santo, não vamos ficar vazios. Não caia na ilusão de que esses espaços vazios ficam vazios. Assim mesmo acontece conosco. Você já viu a cena? Você tem lá na sua casa um vaso, um objeto, um copo, e ele fica ali parado, vazio por um tempo. Ele fica vazio por muito tempo? Não. Logo você percebe que começa a aparecer teia de aranha, inseto, restos de coisa, ou se ele estiver perto da porta, então, pior ainda, perto da porta de entrada da sua casa, começa a aparecer moeda, chave, parafuso, tudo quanto é tipo de quinquilharia que não tem lugar,
acabam encontrando lugar num espaço vazio. Espaços vazios só servem para ser colocadas coisas que têm pouca ou nenhuma utilidade. Por isso que o Espírito Santo nos insta a que nós nos enchamos dele. Porque se nós não nos enchermos dele, nós estaremos nos embriagando com outras coisas. Vamos lá, você é um carro e você para diante de uma bomba de combustível para se abastecer. Que bomba de combustível é essa? É uma bomba adulterada? É uma bomba com combustível que não vale nada? Você de fato está se enchendo do Espírito Santo? Ou será que é vinho? Ou será que é qualquer outra coisa que não seja ele? Quando a gente usa aqui a expressão do não se embriaguem com vinho, não estamos necessariamente falando de vinho é bebida, mas estamos falando de tudo que nós usamos para nos encher, para nos satisfazer, para nos sentirmos completos, que não é o Espírito Santo. No entanto, a Bíblia diz que quando nós nos embriagamos de vinho ou de qualquer outra coisa que não é o Espírito Santo, há contenda, há descontrole, há dissolução. Por quê? Quando não é o Espírito Santo, não há paz, não há tranquilidade que só ele pode dar. Vamos lá. Você é aquele que para na bomba de combustível e você se enche do combustível que tem naquela bomba. Olhou o selo de qualidade? Viu realmente se aquilo ali é digno de alguém que de fato sabe, entende, quer ter o Espírito Santo? Cuidado com o vinho. Cuidado com aquilo que te embriaga, porque o efeito passa. E o que sobra é um carro sem combustível, é alguém sem gás para a caminhada. Mas que hoje você tenha essa percepção de que sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo, o nosso cristianismo ele é falso. É um cristianismo sem cruz. Eu tenho o hábito de dar a esse cristianismo o nome de cristianismo bala de goma. É isso mesmo, é doce, é colorido, mas é mole. É açucarado, é colorido, mas não tem firmeza. O verdadeiro cristianismo que nos leva a querer estarmos sempre cheios do Espírito Santo é um cristianismo que ele é difícil sim, às vezes. Que é aquele cristianismo em que nós olhamos para Cristo e nós ouvimos dele o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Onde você está vendo aí açúcar, moleza, colorido, fake? Pois é, o evangelho que o Senhor nos convida a vivermos é o evangelho que não terá ausência de Deus, não terá ausência de paz. Mas enquanto estivermos aqui, teremos dias difíceis, porque teremos de nos anular todos os dias. Teremos dias difíceis, porque teremos de carregar a nossa cruz. E cruz não é sinônimo de vida leve, vida fácil. O cristianismo com cruz é um cristianismo a que Cristo nos convida a seguirmos. E ao segui-lo, nós nos enchemos de Cristo, nós nos enchemos da presença do Espírito Santo e nós caminhamos 1, 2, 5, muitas milhas. Damos conta de fazer longas viagens porque estamos abastecidos do combustível certo. Talvez você me pergunte, tá, Cid, mas como é que eu me sinto cheio? Como é que eu me encho? Nós lemos o texto de Efésios 5. Ele diz assim, ó, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Ainda mais, por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Fale mais dele, viva mais com ele, faça o que ele quer que você faça, respire Cristo, respire o Evangelho, que a palavra dele habite ricamente dentro de você, que as palavras da sua boca, que o meditar do seu coração sejam agradáveis a ele, que você tenha uma vida em que você consiga meditar de dia e de noite, diuturnamente vivendo dele, por ele, para ele, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, vivendo uma vida para o Senhor. Isso vai te manter cada vez mais cheio. Passe na bomba hoje do louvor, passe hoje na bomba do combustível das ações de graças,
Passe na bomba hoje do combustível, dos cânticos espirituais, dos salmos, dos hinos, das conversas que edificam. Tudo isso vai te manter cheio. Cheio de quê? De Deus. Cheio do Espírito Santo. Isso é alimentar-se dele, viver do combustível que ele tem para te dar. E é isso. Paulo, ainda no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Pois é, atenção, é ficar cheio das coisas de Deus, é ficar cheio, permitindo que ele dirija a nossa vida. Estaremos com o nosso tanque de combustível cheio do combustível adequado, seremos dirigidos, conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. E nessa caminhada de santificação até a Canaã celestial, nós estaremos sendo conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo. Sem parar no caminho, sem ter pane seca, sem estar com combustível que faz o nosso carro perder força, estragar a bomba de combustível, qualquer coisa do tipo. Que você queira mais dele, que você tenha vontade e desejo de viver e ser inundado pela glória dele, de ser inundado por ele. E aí você vai se lembrar do texto de Atos, quando Jesus fala para o povo, né, antes de subir ao céu, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É isso. Minha oração hoje é para que você seja um carro cheio do Espírito Santo, e você consiga testemunhar dele, como um embaixador, como um atalaia, onde você passar, reverberando tudo que você tem dentro de si, porque você só transborda daquilo que você está cheio. Eu sou Cid Vieira, este é o quadro Na Minha Bíblia. Espero você aqui novamente em breve. Compartilha esta mensagem com outras pessoas e ajude os seus amigos a entenderem que sem o Espírito Santo não é possível viver. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir o podcast Na Minha Bíblia. Para estar por dentro de minhas postagens e publicações, siga-me nas redes sociais. O endereço é Cid Vieira Oficial. Estou no Instagram, no YouTube e também no TikTok com o mesmo endereço. Não se esqueça, Cid Vieira Oficial. Até a próxima. Tchau, tchau.